Escolhido! Começando aqui mais um episódio do Escolhido Cast, episódio número 6. E hoje, muito especial, nós vamos falar aqui de plataforma, de projeto, nós vamos falar de vários assuntos que interessam a você, que é da marcenaria, fechou? Hoje o nosso convidado vai ser o Eric, da Marcenaria Diferente, então vai ser muito bacana. E aí? Boa noite, Eric! Tudo bem? Graças a Deus, tudo jóia. Eu entrei um pouquinho antes aqui, eu tava só olhando, é gente demais, né, É meu? gente do De vários lugares. Brasil todo, ó, Bahia, Araras, Pernambuco. Cara, é muita gente, é massa isso. Eu acho muito bacana a internet, ó. Cajamar, São Paulo. É gente do Brasil todo, mano. É show de Que da bola. hora. Como a internet alcança pessoas, né? Às Pois vezes é, a gente cara. não consegue estar perto ali fisicamente, mas online a gente está conectado, trocando experiências, compartilhando histórias. E é isso que eu quero fazer hoje, Eric. Com você, meu amigo. Tamo junto, tô aqui pra isso. Boa noite, então. Gostaria que você se apresentasse, pessoal. Maravilha, eu sou o Eric, sou casado com a Paola, temos 4 filhos, aí eu tenho que pensar para falar a escadinha, porque é muito, né? É o Nicolas, a Memel, o Miguel e o Isaquinho, que é um, né, bebê recém-nascido. Não paramos ainda, vamos ter mais filhos. Amo ser pai, empreendo desde 2015, que eu estou empreendendo. Já tive e tentei, né, ter outros projetos, não deu certo. Amo a marcenaria, dá para ver, né, aqui atrás. Criei MD também. E esse é o Eric. E tem uma coisa que eu amo fazer também, que é pescar. Ah, eu tava só esperando esse. Eu falei, ele esqueceu da pescaria, pô. Não, eu amo ficar no mato, amo pescar, principalmente com a minha família, com os meus filhos. Minha esposa não gosta muito, mas ela estando do meu lado é bom. Show de bola, cara, muito bom. Esse momento de pescaria, assim, o Pedro tá tão fissurado em pesca, cara, e eu tô achando tão bom, cara, isso, porque eu nasci praticamente pescando, né? Minha família sempre foi da roça, sempre pescamos. Teve uma fase da minha vida que eu morei no sítio, dos 15 até os 25 anos, eu morei no sítio, pertinho da cidade, mas era no sítio. E eu ia pescar com meu pai quase todo dia à noite, cara. Então eu tenho muitas memórias assim de pescaria. A família toda gosta, o pai da Heloísa gosta. E aí o Pedro, do nada, assim, quer pescar e ele estuda. E ele sabe nome de pesca, marca de molinete, marca de vara, nome de isca. E eu tô achando o máximo isso. Você falou do Porque, seu pai, você sabe que a pesca entrou na minha vida com 4 anos de idade. Eu também indo pescar com meu pai, e eu tive muitos momentos bons e momentos de memória afetiva que moldaram o meu caráter. Inclusive, teve um momento que eu usei muito no empreendedorismo. Eu me legal. lembro que eu pescando com meu pai, ele tinha um rancho em São Paulo. E era bem raiz mesmo, né? E às vezes a gente ia para pesca de barranco de noite com lampião e o rancho ficava longe e eu não queria dormir sozinho, porque estava todo mundo lá na beira do barranco. E meu pai, ele falava para todo mundo que eu era muito corajoso. Olha, Só que eu morria de medo de dormir lá sozinho. Só que eu não podia ficar com medo, porque meu pai falava para todo mundo que eu era muito corajoso e eu não queria desapontar o meu pai, né? E teve uma vez que isso não sai da minha memória. Quando você é criança, você imagina um monte de bicho, um monte de coisa, né, no escuro. E eu precisava chegar no rancho sozinho, porque eu estava dormindo na cadeira. E meu pai falou, sobe. Eu falei, beleza, vou subir. E aí eu subi correndo com a lanterna, mas eu fui muito rápido, assim, na minha mente, né, imaginando um monte de bicho. E eu aprendi na pescaria, com esses momentos, a enfrentar o meu medo. E no cara, empreendedorismo, principalmente na MD, várias vezes eu senti medo. Várias não. vezes. Só que aí criou um gatilho em mim que toda vez que eu sentia medo, eu não parava. Não, é com medo mesmo. E isso foi muito bom para mim e eu tento construir isso na vida dos meus filhos. Principalmente do Nini, eu levo ele para pescar, eu incentivo de outras formas, mas a pesca foi uma forma que eu encontrei de estreitar, inclusive, o relacionamento com os meus filhos. É bom Massa. demais, velho. Não, é top demais.
E você já está convidado, né? Eu vou convidar aqui, ó, publicamente. Já estou te esperando aqui em Palmas para a gente fazer uma pescaria. Eu falei com a minha esposa, aí ela falou assim, mas a Elô sabe que você tem 4 filhos, que a família é grande? Sabe? Sabe? Ô, Eric, falando em empreendedorismo, cara, você é um cara assim que eu admiro muito. É um cara assim que eu peguei virou várias chaves assim, desde quando eu te conheci, dos momentos que a gente conversa. Você é um cara assim diferenciado mesmo. E eu queria que você contasse um pouco, muita gente eu acho que não sabe que você empreendeu já também na marcenaria. Você tem uma fase que você teve marcenaria. Eu queria que você contasse essa fase sua antes da gente falar da MD. Perfeito, vamos lá. Em 2015 eu me caso. E eu não vim da área da marcenaria, meu pai não é marceneiro, ninguém da minha família é. Eu era auxiliar de almoxarife, eu ganhava ali um pouco mais que um salário mínimo, e nesse cargo eu aprendi muito Excel. E foi uma oportunidade que apareceu, eu falei, não, eu quero aprender isso aí, e fiquei bom no Excel. E aí, quando eu me caso, eu estava mexendo na minha casa, eu construí debaixo da casa dos meus pais, na época. E aí eu não tinha dinheiro para arrumar a casa. E aí eu, como sempre fui muito curioso, entrei no YouTube, o que eu fui fazer? Vamos ver como coloca drywall. Aí beleza, fui estudar, pedi algumas ajudas para o meu pai é engenheiro mecânico de formação, mas muito curioso também, meu pai sempre teve ferramentas, então lá em casa sempre eu tive contato com ferramenta. Aprendi a fazer o drywall, fiz com muita luta, aí eu fui fazer a massa corrida, desisti umas 3 vezes, que é muito difícil. Aí no final eu consegui, depois de dar calo, bolha na mão, e o primeiro quarto que eu fui aprender ficou horrível. Deu um retrabalho, porque para lixar o que eu tinha feito errado. Enfim. E aí eu me deparo com o pedido da esposa. Agora eu quero um armário para guardar as coisas na cozinha. Porque não tinha armário na cozinha. Eu quero um armário no quarto. E aí eu fui descobrir que eu não era um cliente de marcenaria. Eu nunca tinha tido contato com móveis planejados. E a minha cozinha na época, em 2015, custava R$ 6.900 na época. Isso era muito dinheiro, porque o salário naquela época, se eu não me engano, era R$ 760. Eu não tinha nem cartão para parcelar uma cozinha. E aí eu falei assim, caramba, eu não vou ter essa cozinha, eu não sou público dessa cozinha. E eu tive uma experiência ruim com a marcenaria. O primeiro foi de desapontamento, porque eu vi que eu não poderia ser um cliente. E o Uhum. segundo foi difícil eu conseguir um orçamento. Por N motivos. Teve uma marcenaria que me atendeu certo e hoje eu vejo que ele me atendeu certo, que ele mandou eu ir lá. Mas eu não queria ir Legal. lá, porque eu não ia comprar. Falei, não vou gastar meu tempo indo lá. Mas eu descobri isso agora. E depois outros dois me enrolaram para passar o orçamento e o que passou, ele passou com esse valor. E aí começa a minha jornada. Como um bom curioso, eu falei, eu mesmo vou fazer esse negócio aqui. Eu mesmo vou fazer. Ah, eu não sabia nada. Eu não sabia o que era dobradiça reta, curva, desconto de nada. E eu fui para a internet. E aí eu encontrei na época um curso do SketchUp gratuito. Fui fazer esse curso. Eu falei assim, o pouquinho que eu fiz o curso, foi bem rapidinho, uma semana, eu falei assim, já sou bom nesse negócio, vou fazer. Aí eu me encorajei. Aí eu arrumei uma doida, mais doida que eu, que era a prima da minha esposa, e eu fui fazer o guarda-roupa delas. E eu precisava de um Olha, ajudante. Quem que eu chamo? Meu pai. Falei, pai, vamos fazer um guarda-roupa comigo? Ele falou, bora, vamos lá. Foi uma experiência muito legal. No dia, foi bem desafiador, que eu fiz tudo que podia fazer de errado, eu fiz. Esse dia eu atravessei a broca debaixo da unha do meu pai, assim, do escariador. ah, Porque ele tava meu segurando Deus. a peça e a gente fala, conversando, ele lembra disso até hoje. E eu nunca fiz tanta força, porque eu era um armário aéreo e eu não fiz por módulos, eu fiz ele inteiro, tamponado, fiz com as portas, eu fui subir com tudo. Cara, foi Não. assim. Hoje é uma experiência engraçada. E aí eu entro na marcenaria dessa forma. Meu segundo guarda-roupa também com o meu pai foi para um parente. Eu descubro que você não. Eu no caso, projetei o guarda-roupas para montar deitado e E levantar. suspender ele. Aí ele bateu no teto, assim, ó. Na hora Ah, que fez assim, ó, bateu no teto. Aí eu desci.
Olhei pro meu pai, ele olhou pra mim, eu falei, e agora? Aí meu quarto tava calor, pequeno, nossa, abafado, tudo dando errado. Eu falei, meu Deus, o que que nós vamos fazer? E aí a experiência começa ali, e minha primeira venda foi meu terceiro móvel. Eu atendi uma cliente que foi uma indicação na época de uma pastora, que ela ficou sabendo que eu tinha começado. E aí, inclusive, essa cliente é amiga até hoje, a Rosana. Eu fiz uma cozinha para ela, custou R$ 7.000 a cozinha dela. Eu nunca tinha feito uma cozinha. Eu só tinha feito esses dois guarda-roupas com erros ainda. E ela entregou metade do valor na minha mão e falou assim, Eric, eu juntei esse dinheiro 4 anos, faz uma Bom, cozinha bem linda para mim. Eu falei, pode deixar. E tem um detalhe, eu fui para pegar a medida mentalizando que eu não podia passar insegurança para ela. Eu não sabia qual medida eu precisava pegar para fazer a cozinha. Aí eu falei assim, bom, se eu ficar na dúvida, é só eu não parar de pegar a medida, que ela não vai saber que medida que eu tenho que pegar, ela não vai se sentir segura e nem eu, e eu sigo a vida. Eu peguei medida de tudo, fiz a cozinha pelo SketchUp, eu demorei uns 30 dias para fazer ela. Meu pai me ajudou na época, minha esposa me ajudou a limpar a cozinha. Eu montei a cozinha dela dentro da minha cozinha para entregar. para testar antes. Exatamente. E aí foi aí que eu entrei no mercado da marcenaria, dessa forma. Como eu não tinha noção nenhuma de gestão de negócio, nem financeira, e nem sabia marcenaria, se você for me perguntar hoje a forma certa que eu começaria, eu, Eric, hoje, eu iria em uma marcenaria e começaria trabalhando lá, com um papel no bolso e anotando tudo que ele fazia errado ou faria errado para eu não cometer isso no meu negócio. E melhoraria o negócio dele. Eu começaria dessa forma, porque nessa jornada, mais ou menos meus primeiros 4 anos e meio de marcenaria, eu achei que eu estava crescendo o meu negócio, comprando máquina, alugando uma loja, comprando mais máquina para a loja, mexendo no showroom, só que eu não sabia de gestão. Eu estava movimentando muito dinheiro, mas eu não estava tendo lucro. E aí eu descobri isso da pior forma, porque eu não sabia onde eu estava errando. Isso emocionalmente me drenou muito. Minha esposa é uma guerreira, porque ela sempre estava comigo ali, cara, sempre, sempre, sempre. Eu lembro que quando o meu filho nasceu, meu primeiro filho, o Nick, eu tinha R$ 70 na conta. Eu lembro disso assim, Caramba. como se fosse hoje, porque hoje eu tô com 4 filhos, né? E eu escuto de algumas pessoas que querem esperar ter dinheiro para fazer as coisas que sonham. E se você for esperar o momento certo, eu não estaria com a MD aqui, né? Sim. E aí nessa jornada eu errei muito na gestão do meu negócio. Eu não sabia fazer, eu não achava que era importante eu fazer. Na minha mente eu achava que só fazer móveis que depois que eu aprendi a fazer era o suficiente e eu não podia olhar para os números, nem precisava. Só que tem um princípio que eu aprendi depois, que o intuito de você ter um negócio é para que ele te dê lucro, é alegria. Uhum. Porque não tem problema ele trazer tristeza também, tem dias que traz. Mas ele precisa te dar lucro e te dar mais alegria do que tristeza. Se ele está te dando tristeza e lucro, ainda é bom também. E como eu não tinha gestão de nada, cara, esse negócio ele foi um investimento ao contrário. Porque eu fiquei devendo mais de R$ 300.000. E a dívida, ela aparece não é da noite para o dia. Como eu não tinha gestão, eu não estava vendo os números. Na hora que eu assustei, aonde foi que eu vi que eu estava errando e quebrando? Na conta bancária. Porque eu fazia vendas altas, caía dinheiro e eu ia movimentando ele lá. Só que teve um dia que eu precisei pagar uma conta e não tinha dinheiro lá para pagar. Eu falei, ué, tem alguma coisa errada? E eu não sabia onde eu estava errando. Até um ponto que você vai ligando o radar, sabe? Você vai vendo que as coisas não estão certas e você vai tentando fazer empurrando com a barriga. Até um dia que teve uma semana que tudo na minha vida começou a dar errado, a ponto de eu chegar de manhã na marcenaria e o contador da
SEC 3 Baldan que eu tinha na época queimou. E a máquina era novinha, não tinha 6 meses. E eu sei que é o contator porque eu era almoxarife no passado de uma indústria de componentes eletrônicos, elétricos, né? E Uhum. aí eu falei, putz, é o contator. Eu testei e não estava funcionando. Aí eu falei, beleza, deixa aqui que eu vou chamar o eletricista para mexer. Aí a equipe de montagem ia sair para a obra. De uma noite anterior pro dia, o rato roeu o cabo da impressora Caramba. para imprimir o detalhamento para a galera ir montar. Eu falei, beleza, depois eu arrumo isso. Aí eu saí para fazer um orçamento de um cliente, isso tudo no período da manhã. Eu saí para fazer um orçamento no cliente, na ida o pneu traseiro direito furou. Aí eu falei, putz, indo pro cliente. Eu não tinha R$ 2 para mandar arrumar o pneu. Aí tinha um mecânico perto da MD e o pneu tinha furado lá perto. Eu fui andando lá, conversei com ele, ele foi até o carro, me ajudou. Aí colocamos step lá, chegou, beleza. E aí eu falei, cara, eu posso te pagar depois? Pode. Na hora que eu cheguei na MD, me falaram, olha, aqui é CEMIG, né? Que é a que cuida de luz. É, Hoje eu vi você postando no Stories que estavam mexendo na sua, aqui é né? Aí, Energisa. É. aqui é CEMIG. Cortaram a luz. Eu falei, ué, mas não tá Cara, atrasada. Aí eu fui ver, cortaram errado a luz. E para religar esse negócio, o cara tinha ido embora. Eu falei, não acredito, cara. meu Deus. Aí eu já tava assim, sabe quando você tá desanimado? Aí nesse momento eu já tava, porque já tinha outros problemas, eu já tava endividado, já tinha que entregar cliente, eu não tinha dinheiro para comprar material, eu não sabia onde eu tava errando. Emocionalmente eu tava assim, desgastado. Tudo que eu fazia estava dando errado. Leandro, tudo que eu colocava a mão dava errado. Tudo. Não tinha nada que eu fazia dava certo. E aí eu indo embora para casa, na época que hoje virou um grande amigo meu, o Lucas, foi o meu último funcionário, ficou comigo até o fim para entregar tudo. Eu falei, Lucas, eu vou embora para casa. Eu não tenho mais energia, cara. Hoje eu não quero mais trabalhar. Eu só quero ir para casa, deitar e dormir, porque eu sei que amanhã eu vou estar melhor. E aí eu cheguei em casa mais cedo, porém no trajeto o pneu furou de novo e o mesmo pneu. Cara, No trajeto. Aí eu falei, não é possível, cara. E aí eu cheguei em casa, eu deitei, conversei com a minha esposa. Literalmente eu deitei em posição fetal, assim, sabe? Eu só não chorei. Tava muito triste, cara. E eu lembro que aquele dia eu fiz uma oração, eu falei assim, eu falei com a minha esposa assim, eu falei com a minha esposa assim, eu falei, amor, nunca mais na minha vida eu vou fazer nada com a minha força, o meu braço. Porque tudo que eu fazia dava errado. Tudo, tudo. E aí eu fiz uma oração com ela. E aí, a partir daquele dia, no outro dia, eu chamei o Lucas, eu falei, Lucas, eu quebrei. Aí eu chamei minha esposa. Eu fiz uma conta assim, sem papel, sem nada. Eu falei, quanto tem no banco? Eu não lembro quanto tinha. Não era muito dinheiro. Aí ela me falou, eu falei assim, quanto de material tenho para comprar ainda? Era muito mais. Eu falei, pronto, quebrei, porque eu não tenho dinheiro aqui, eu vou ter que continuar vendendo durante um bom tempo, ficando movimentando dinheiro, aumentando essa bola de neve, porque eu não sei onde eu estava errando. E hoje eu sei onde eu estava errando. Eu estava vendendo com preço errado. E o meu fluxo uhum. de caixa estava descasado, né? Eu não estava entregando no tempo certo. E aí tem uma regrinha que eu descobri, que se você não tem uma boa gestão, basta você pegar o dinheiro do cliente e comprar o material dele e deixar guardado. Não tem como dar errado. Isso é um princípio, né? Mas na época eu não fazia isso. E aí, a partir daquele dia, eu cheguei, chamei o time, eu cheguei a ter mais de 9 marceneiros comigo. Eu achei que eu estava Caramba. fazendo certo. Eu estava errado, tá? Falei, ó, quebrei a empresa, eu não tenho dinheiro para pagar vocês, podem ir embora todo mundo, eu vou acertar com todo mundo, só o Lucas que ficou na época comigo. Falei assim, eu vou entregar todo mundo. Se eu não me engano, eu tinha 4 ou 5 clientes para entregar, liguei para todos eles teve um que quase achei que ia apanhar do cara. Falei a verdade, quebrei a empresa, fiz má gestão, eu vou te entregar, eu preciso de prazo. Um dos caras foi lá, catou minha máquina, levou para casa dele, uma máquina da Makita, que é uma bancada que eu levava para casa do cliente cortar. E aí eu fui entregando.
Só que eu vesti, né, a minha roupa e fui falar com os lojistas que eu devia. Falei, olha, teve um que é a ponto certo e eu cheguei lá, na época, conversei com o gerente e falei, olha, eu não tenho dinheiro para te pagar o que está aqui, eu quebrei meu negócio, eu tinha um cartão com limite alto, aí o que, que eu fiz? Eu falei, eu vou comprar o material de todo mundo, fico devendo um cartão de crédito e não fico devendo nenhuma pessoa física e depois eu pago o banco. O banco tem dinheiro. E aí foi isso que eu fiz, cheguei na loja, falei, olha, eu quebrei meu negócio, só que eu preciso comprar de você, porque eu preciso entregar aos meus clientes. E você quer comprar alguma máquina minha? Eu vendo. E aí a gente abate. Ele falou, não, não quero. Não quero comprar nada seu. Só o fato de você ter vindo aqui falar comigo, eu já entendo que você vai honrar com sua dívida. Eu falei, beleza. E para você não me cobrar, o que, que a gente vai fazer? Como você vai me ver aqui comprando, para você não achar que eu esqueci de te pagar e que eu tô cheio de dinheiro, eu vou, por mês eu te pago R$ 50. Que você vai ver que eu não esqueci da nossa dívida e quando eu conseguir eu te pago tudo. Na época acho que era R$ 9.000 que eu devia para ele. Aí eu fui numa madeireira grande, comprei todo o material, acho que dava R$ 16.000 de material de chapa só, que faltava, que era o que eu tinha de limite. Comprei o material, coloquei o material todo lá e fui entregando. Só que esse processo de quebrado para reerguer demorou 2 anos. Caramba. De luta após luta, entregar loja, mudar de loja. E aí eu paguei tudo, mas eu não sabia sobre gestão ainda. Eu apenas Uhum. parei de vender errado. E nesse intervalo de 2 anos, entra a MD. Lembra que eu te falei e falei para vocês que eu me casei e queria um móvel planejado? Eu tive a experiência de procurar na internet algo que me atendesse como o Eric casado, que não tinha dinheiro para comprar um móvel planejado. Eu falei, caramba, eu não encontrei nada. Só que eu entrei na marcenaria e me tornei o marceneiro que eu não queria me tornar. Que eu, infelizmente, enrolei os clientes, né? Porque eu não tinha dinheiro. Enrolei não, eu demorei para entregar e avisei eles. Mas eu quebrei o negócio, eu demorava para mandar orçamento porque eu não tinha uma ferramenta. Nessa jornada eu fui fazendo um monte de coisa que eu não queria ter feito, porque eu não tenho esse caráter. E aí eu descobri, eu falei assim, cara, eu já tentei de tudo. Não é possível que não tenha uma forma que eu consiga viver mais com a minha família, trabalhar menos e ter mais qualidade de vida. Porque o meu primeiro filho, quando nasce, minha esposa, sabe o Google Fotos, que só aparece para te emocionar, que eles tocam as Sim. musiquinhas, tá, Uhum. né? O meu é cheio de bebê, né? E aí, todos os Google Fotos que eu aparecia, eu estava falando no telefone ou com a roupa da empresa. Só que Caramba. eu não lembro eu brincando com os meus filhos. A minha mente nunca estava ali, nunca esteve ali. Principalmente na primeira infância do Nini. A minha mente ela ficava a milhão por hora, pensando como que eu ia pagar as contas, os clientes, os orçamentos que eu precisava responder. Eu precisava ficar até de noitão respondendo orçamento, porque eu queria dividir tempo de qualidade com a minha esposa e não conseguia. E aí, quando eu fechava um projeto bom, e esse foi um dos erros também, para compensar a minha ausência da minha família, eu pegava minha esposa e as crianças e ia num restaurante bom, ia num sítio, descansar, porque eu sabia que aquela outra semana ia ser intensa. Uhum. Só que como não tinha gestão, isso piorou a situação ainda mais. E aí, depois de toda essa trajetória, eu falei assim, ó, eu vou aprender a marcenaria que eu conecto o meu computador, a máquina e vai sair lá só o plano de corte. E aí, nessa época, eu estava devendo ainda entregando os móveis. Eu só precisava de vender móveis para sobreviver. Meu custo de vida era baixíssimo. Eu não pagava aluguel na época. E foi muito difícil. Algumas vezes eu precisei de ajuda do meu pai, a ponto de falar assim: pai, você pode fazer uma compra para mim? Porque eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro nenhum. E nessa jornada, eu estudava de madrugada. Porque lembra que eu falei com vocês que eu aprendi o Excel? E eu, de Sim. fato, aprendi profundamente o Excel, em VBA, macro. Eu fiquei bom no Excel. E aí eu falei assim, você quer saber de uma coisa?
eu vou para a programação do Excel, que é o que eu sei fazer, e eu vou fazer uma planilha que me dá plano de corte automático só de guarda-roupas. Porque nós sabemos que o guarda-roupa você chegou ali, colocou rapidinho, fácil, você cria o método, você sozinho monta, certo? Sim. Eu falei, eu vou ficar bom nisso, eu preciso vender um guarda-roupa por mês, eu sobrevivo com a minha família e entrego a dívida ali e pronto. Não quero mais o método convencional da marcenaria, porque eu, Eric, não sabia como fazer. Eu não tinha esse conhecimento. Conheço o dono de uma madeireira, que é o seu João na época. Hoje ele não está mais à frente dessa madeireira. E eu cheguei lá e falei, olha, eu posso mandar plano de corte aqui para vocês entregar cortado, fitado e só eu montar? E eu vi que a produção dele lá não estava de acordo com o que eu precisava. Eu falei, faz o seguinte, lá tem um escritório na indústria, eu falei, eu posso colocar meu notebook aqui, eu coloco a produção do jeito que me atende, vai atender outros marceneiros, não estou olhando para mim, para o meu negócio, eu estou olhando para todo mundo. E aí ele falou, beleza, pode. A ponto de, até hoje lá, se você vai comprar um guarda-roupas, eles cortam os puxadores, instalam os kits nas portas, instalam os puxadores nas portas, instala desempenador nas portas. Isso tem um custo, mas eles instalam. Então o móvel saía pronto dali para a casa do meu cliente. E aí lembra do Excel? O meu Excel, ele conversava direto com o sistema da Paloma, porque eu copiei os códigos, e aí eu comecei a vender só guarda-roupa, chegava banheiro, cozinha, eu não atendia. Eu nichei, eu falei, só vou atender guarda-roupa, guarda-roupa. Treinei 2 montadores, do meu jeito, demorou 6 meses. E abre um parênteses, pessoal, quando vocês forem treinar alguém e essa pessoa for boa, saiba que ela vai embora. A não ser que o perfil dela seja muito leal e ele tem um perfil de não empreender. Se ele tiver um perfil de empreender, ele vai embora. Normal. Então, quando você encontrar uma pessoa boa, põe outra do lado para ela aprender, outra do lado. Você tem montagem ou montador de 6 em 6 meses. Isso é o ciclo da vida, salvo exceções. Aí, beleza, eu entendi essa regra, criei esses 2 montadores, um saiu, o outro ficou. Hoje esse outro montador, ele só faz montagem. Dos que eu conheço hoje é um dos melhores, cara muito rápido. Sim. E aí eu fico vendo, naquela época, quando eu fiz isso e entendi isso rápido, eu comecei a vender só guarda-roupas e aí novamente entra a pesca. Como eu gosto muito de pescar, meu pai também, eu comecei a pescar dia de semana. Toda sexta-feira eu ia pescar com meu pai, só que eu trabalhava, porque eu ia pescar num pesqueiro que tinha um Wi-Fi na beira do lago. E eu mandava o plano de corte da frente do tanque para a Paloma, que é a madeireira. Eu falei assim, é isso aqui que a conta fecha. Eu estou tendo qualidade de vida, é isso aqui. Eu falei assim, é isso aqui que eu quero para minha vida. Só que nessa jornada, eu criei um relacionamento de confiança com o dono. E, devido a alguns marceneiros darem um cano na madeireira, da seguinte forma, ele chega com um cliente, e é isso que eu estou falando, pessoal, cano, novamente, não é, às vezes o cara não fez por mal. Eu fiz isso e não fiz por mal. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Você se embola com fluxo de caixa e não tem dinheiro para pagar a madeireira. Ele chega lá e o cliente passa o cartão, e o marceneiro pega o material e leva para a marcenaria dele. A nota fiscal está no nome do cliente. O marceneiro some e não entrega o projeto, porque nem todos os marceneiros teve a coragem que eu tive de ligar um por um e quase apanhar, ter máquina prendida lá para até se entregar o material, e eu passei por esse processo. O cliente, ele processa a madeireira, porque a nota fiscal está no nome da madeireira. E aí, na época, eu recebo o telefonema do dono, falou assim, Eric, me ajuda. Estou com esses problemas aqui, você resolve? Como eu estava dentro da produção dele, eu almoçava com o pessoal da seccionadora, meu prazo de entrega era de 2 dias. Falei, não, resolvo. Beleza. E eu comecei a trabalhar para ele dessa forma, ele me pagava, e aí ele começou a me indicar clientes. Tios, parentes, amigos de restaurante, aras, pessoas que tinham um poder aquisitivo bom. Essas pessoas não pediam desconto. Na época, eu ainda não tinha aprendido a precificar. Eu consegui sair da dívida
porque os projetos tinham valores agregados alto. Eu sabia que eu não podia precificar barato porque eu tinha um valor a pagar, então eu comecei a vender e entregar muito rápido, porque o método que eu tinha construído de montagem era padronizado, porque eu também não atendia todo tipo de projeto. Eu não fazia curva, eu não fazia ripado, igual tá aí atrás de você, eu não fazia um monte de coisa. Eu não falei, não vou fazer, porque eu não consegui escalar. Aí na hora que eu assustei, eu paguei assim, ó. Como que você assustou? Eu não tinha gestão ainda. Eu não tinha aprendido esse negócio. Eu só, todo dinheiro que entrava, eu falava assim com a minha esposa, paga a conta, paga a conta, paga a conta, paga a conta. A prioridade foi os funcionários. Eu tive, na época, um processo trabalhista que eu não podia deixar de pagar, que era R$ 800. E na hora que eu paguei todas as pessoas físicas, eu fui para as lojas. Eu falei, agora paga a conta, paga a conta. Entrava, pagava a conta, entrava, pagava a conta. Meu custo de fixo era baixo. Na hora que eu assustei, só faltou o cartão de crédito. Eu falei, Cara, caramba, só faltou o cartão. Aí eu fui e paguei o cartão. Nessa jornada que eu falei do Excel para vocês, eu já tinha a MD no Excel. Já nasceu ali. E aí eu atendi um cliente, que o nome dele é Leandro também. Só que não, é o Leandro meu sócio, hoje. Eu fiz o móvel, o Leandro, ele trabalhou durante 12 anos em uma empresa de tecnologia aqui de Minas. E aí, quando ele viu a forma que eu atendi ele no meu Excel, e eu vi que ele era um programador, eu falei, cara, olha isso aqui que eu criei. E aí a gente começou a conversar. Depois de um tempo, nós viramos sócios. Porque ele me ajudou a tirar o Excel para o código fechado ali para conseguir comercializar. Só que não parou por aí. O Leandro era um cara bem ocupado. E eu falei, cara, a gente precisa acelerar, porque eu tenho essa ideia. E essa ideia vai mudar o mercado. Aí ele acreditou na ideia e a gente foi e abriu uma vaga no Orkana, que é um site que contrata freelancers. E aí o primeiro desenvolvedor que eu fui conversar é o Breno. Alguns de vocês conhecem, ele é bem ativo no suporte. Ele é o nosso desenvolvedor que cuida dos nossos desenvolvedores, que é o nosso sócio também. Então somos 3 sócios aqui. Somos 3 gerações diferentes, né? O Breno é dos 20, eu sou dos 30, o Leandro dos 40. Somos perfis totalmente diferentes e nos completamos. A MD ela cresceu com um ponto de equilíbrio muito forte entre nós, em irmandade, para chegar até aqui. E nessa jornada que nós fomos crescendo, aparece uma oportunidade na MD, que era participar de uma... Sabe essa feira que você estava hoje? sim, feirão, né? Isso. Tinha uma aqui em BH, da Palova, inclusive. Aí eu conheci o Sr. João, né? Conhecendo ele, ele me deu um stand lá. Eu falei, Sr. João, eu tenho uma ideia aqui, posso validar ela no seu stand? Aí ele falou, pode. Ele me deu um stand, eu e os meus sócios fomos lá, apresentamos a ideia e meu objetivo era só validar se ia vender a licença da MD, que na época era um Figma. Para quem não sabe o que é Figma, é tipo um Paint. O Breno tá até na live, é meu sócio, um dos meus sócios. E aí vendemos. No outro dia todo mundo cancelou, porque não funcionava. Mas o que eu precisava era validar a ideia. E aí o que aconteceu? Eu liguei um por um que cancelou e expliquei e falei, olha, a empresa nós estamos começando, nós vamos fazer isso, isso e isso. Se você acreditar no negócio, você vai ter uma assinatura vitalícia. Hoje nós temos 6 ou 8 usuários, eu não tenho, 6 ou 8 usuários que têm a assinatura vitalícia na plataforma, que foram esses lá no passado que acreditaram na MD. E a MD nasce ali, aonde a Duratex ela viu o nosso negócio e nós começamos um relacionamento também com a Duratex ali. E aí a jornada MD de forma intensa, com muito código, contratação, com a minha vida de marceneiro podendo ser colocado em código, tudo que eu tinha idealizado como marceneiro, o que eu precisava, eu preciso disso, eu preciso de uma ferramenta assim, eu preciso assim, eu fui colocando isso para os meus sócios
e a gente foi desenvolvendo a MD com a intenção de melhorar o mercado. Eu queria melhorar a vida do marceneiro, porque eu não encontrava nenhuma ferramenta que de fato olhasse pro marceneiro e ajudasse o marceneiro. E aí aqui está a marcenaria diferente, crescendo a cada dia, com os meus sócios muito engajados, com o time engajado. Desde o primeiro dia, nós temos aqui uma cultura de fato, escutar quem usa MD, de escutar quem está usando o dia a dia, de colocar funcionalidades que fazem sentido, porque um dia eu estava com o macaco do meu carro instalando um banheiro de uma cliente, no qual eu nem cabia direito no banheiro, e eu lembro que o banheiro estava meio sujo ainda, e eu abaixado, e eu fui furar a cerâmica e eu peguei uma cerâmica oca. Aí caiu a placa da cerâmica. Eu não estava conseguindo instalar o suporte, estava dando tudo errado. Cliente me ligando, cobrando orçamento que eu não tinha enviado. Eu sozinho, dívida para pagar. E aquilo lá assim. Sabe o esforço que você faz e as coisas não vai? Falei, não é possível. Precisa existir uma forma aqui de mais fácil, uma ferramenta mais fácil. E essa virou a nossa motivação interna dentro do MD, virou a motivação dos nossos desenvolvedores, do time de suporte que escuta a galera, que usa a plataforma para que a gente crie uma funcionalidade melhor a cada dia. Então essa é a jornada e um breve resumo da história do Eric. Caramba, mano. Que história, hein? Que história. Eu acredito que muitas pessoas passam por isso também na marcenaria, tem essa dificuldade e a gestão realmente eu acho que é o que mais pesa dentro de uma marcenaria. Porque muitos aprendem a profissão, trabalha numa marcenaria, acaba desenvolvendo, aprende, resolve montar a empresa, só que esquece realmente dessa parte de gestão, de precificação, de como vender o móvel bem. Eu falo sempre aqui para os meus seguidores que não adianta ter um monte de contrato fechado, tem que ser uma venda sadia, tem que ter lucro. A empresa ela não vive sem lucro. A gente não evolui sem o lucro. A gente não consegue fazer um investimento, não consegue melhorar, não consegue ter qualidade de vida. Então, assim, para ter uma empresa, realmente a gente precisa ter o lucro. E quando eu vi a marcenaria diferente, que ano que foi essa feira que vocês participaram e fizeram o primeiro teste? 2015, 16, 17, 18, 19. 2019. 19, né? 2019 eu vi 20. É um, 2020. o Perto Cleverson ali, da... ó, ele falou assim, ó, que ele Ele estava falou nessa feira. que estava na feira, Ele né? estava, ele estava na feira. Verdade, Que verdadeiro. Lembrei aqui massa, cara. agora. Que legal. Eu tô falando isso porque a gente tem, às vezes, uma mente fechada, né? Que a gente tá tanto ali na produção, focado em produção, em produzir, em instalar, em vender, que a gente acaba deixando de lado a evolução nossa mesmo. Eu falo isso por mim. Eu fiquei 10 anos aqui na produção. Eric, se eu te falar que eu fiquei mais de anos sem abrir um notebook e manusear um notebook, você viu, o dia que eu comecei a mexer na plataforma, eu parecia uma criança mexendo no mouse, assim, ó. Eu desaprendi, cara. Eu fiquei assim, regredi. Falei, caramba, velho. Eu fiquei assustado comigo mesmo, que eu era muito da tecnologia. Eu era um cara que trabalhei com edição de vídeo, eu manjava de edição de vídeo, de atalho. Eu gostava muito disso. E eu me vi assim, caramba, como eu regredi, né? Eu fiquei pensando. E quando eu conheci você lá na Formobile, foi ano passado, né, em julho, eu passando lá tive o privilégio de ser atendido por você, né? Eu passei lá e olhei, e aquela movimento, eu falei, que é isso? O cara tá falando que projeta aqui em 5 minutos. Eu falei, meu Deus, será que é verdade isso? E aí você pegou, não, vem aqui, que eu vou te mostrar como que projeta, e já foi clicando, que tamanho que você quer o móvel, assim, assim, assim. Deu 5 minutos, o móvel estava pronto. E ele falou, ó, seu móvel está pronto. E mais, aqui está o plano de corte, aqui está a lista de material, aqui está o preço, aqui está tudo que você precisa para poder trabalhar. Eu falei, cara, eu não acredito nisso. Como é bom ter um negócio desse. Eu fui lá, chamei a Heloísa, falei, Heloísa, precisa vir aqui. Por quê?
Sem brincadeira, a Heloísa tem aqui uns 10 cadernos que ela fazia orçamento. E todos os nossos orçamentos, a gente faz o plano de corte. Todo o nosso orçamento é baseado no material. Então, a gente sempre fez o plano de corte. Então, ela recebia um projeto, eu fazia uma medição, ela fazia o projeto, e depois ela vinha destrinchando, peça por peça, jogava no programa para sair o plano de corte e a gente sabia quantas chapas ia usar. Aí a gente apresentava para o cliente, olha as tretas. Aí o cliente falava assim, não, agora eu quero que você muda essa cor por essa cor aqui. Ela tinha que refazer tudo de novo. Então, assim, tem cadernos e cadernos delas aqui, dela fazer esse trabalho manual. Às vezes ficava uma semana orçando para fazer a apresentação e o cliente mudar algumas coisas e ela ter que refazer tudo. Então, realmente, a marcenaria diferente, quando eu vi, para mim foi assim, falei, cara, eu preciso disso, mano. Eu preciso disso. E agora eu queria que você falasse um pouco sobre a plataforma, né? O pessoal viu que eu estou usando, estão vendo a minha evolução. Eu estou muito feliz com a minha evolução. Hoje de manhã foi bem corrido, o pessoal veio aqui da energia, estou resolvendo esse negócio da energia. Enquanto ele estava aqui, eu projetei um móvel, eu imprimi as etiquetas, eu imprimi o plano de corte. Isso em questão de 15 minutos, 15, que já estava aprovado aqui. E aí eu deixei com os meninos ali, ó, falei, pode ir executando isso aqui enquanto eu estou resolvendo essas coisas. Então, assim, facilitou muito a minha vida, assim. E a gente conseguiu evoluir e entregar mais serviço, né? Porque isso agiliza demais. Vamos falar um pouquinho da plataforma, o que ela pode oferecer para um marceneiro, às vezes um marceneiro que se vê assim muito distante de tecnologia, um marceneiro que não se vê ligando um notebook. É possível esse marceneiro utilizar a plataforma? É assim. E aí vamos pegar um caso hoje. Hoje eu estava dando suporte para um usuário que ele falou assim comigo: nós fizemos um guarda-roupas com um maleiro. E ele tem muita dificuldade em mexer no computador, muita mesmo. E ele falou assim: olha, eu achei que eu nunca ia conseguir fazer isso aqui na minha vida. Eu morria de vontade. A jornada dele, ele está completando hoje uma semana de marcenaria diferente. Ele todos os dias aciona o nosso suporte e todos os dias o time ajuda ele um pouquinho. E nós instruímos eles falando assim, ó, vai mexendo, mexe diariamente, porque você vai precisar se adaptar. Ele é marceneiro, tem 8 anos, só que ele já tem mais idade, ele começou na marcenaria mais velho. E eu falei, cara, você mexe de um jeito já, de um modelo analógico na marcenaria, há 8 anos. Você acha que em uma semana, para que você mude a metodologia como você pensa, para que você faça com que um mouse vire a sua mente dentro de um computador, apertando atalho, você vai conseguir da noite para o dia? Não vai. Se dedique. Leandro, quanto tempo você demorou para conseguir fluir na MD por conta de quando você não estava nem conseguindo mexer no computador? Para mim foi um processo. O primeiro mês eu não consegui sentar e a Heloísa começou já a estudar mais, né? E ela começou a fazer os projetos e eu comecei a executar, entender um pouco mais da plataforma. E quando eu me desenvolvi mesmo, foi quando eu tomei uma decisão. Falei, eu quero aprender, eu preciso aprender. Foi quando eu acionei o suporte, acho que foi o Ramon. Sim. O Ramon falou assim, ó, eu vou te dar um passo a passo aqui, ó, de tudo, desde como você configura o seu processo construtivo, os seus custos fixos, o que você gasta. E eu falei, eu vou tirar um dia e vou fazer isso. Aqueles cursos todos que vocês têm, eu peguei e assisti, um por um. Depois ele me mandou um monte de vídeo de configuração. E eu ia assim, assistindo em um e configurando no outro. E fui. E eu tirei esse dia, Eric. Falei, esse dia eu vou estudar. E depois desse dia, a minha mente, eu entendi como que funciona a plataforma e aí eu comecei e fui desenvolvendo. E hoje, assim, eu consigo fazer um projeto, eu mesmo já projetei vários móveis e executei, eu projetando e executando, para mim desenvolver bem. Então hoje eu consigo. É lógico que tem coisas mais complexas, igual você me ajudou em um projeto,
bem complexo, né? Um guarda-roupa, mas foi muito bom, que eu vi que é possível, mesmo um projeto complexo, quando eu tiver mais experiência, eu vou conseguir executar ele, né? Porque foi possível e deu certo. Um closet em U, galera, muito difícil, tudo com porta de correr, era bem complexo mesmo. Eu não ia conseguir, naquela época, projetar ele e executar, mas o Eric me deu todo o suporte e eu vi que é possível. Então, tudo é possível a gente desenvolvendo e tendo ali a criatividade, né? E se você tiver a criatividade dentro da plataforma, você consegue fazer várias coisas. Tudo praticamente, né, Eric? Então, eu acredito que se você tomar a decisão e estudar, porque realmente não adianta você falar assim, assinei e não usar, você não vai desenvolver. Eu só me Exatamente. desenvolvi quando eu comecei a usar. Hoje eu projetei esse imóvel, imprimi tudo aqui, ó, em menos de 20 minutos. E já dei para o pessoal, já cortaram, já fitaram. O móvel está aqui quase pronto. Então, assim, é questão de você ir se desenvolvendo, estudando, buscando conhecimento. E demais que eu achei foi o suporte de vocês. Ali está à disposição, são prestativos. Eu não estou puxando o saco aqui, não, tá, galera? Eu estou falando o que é real. Você que assina a plataforma e tem uma dúvida, o pessoal aciona ali direto da plataforma e já vem com uma solução. Então, isso foi muito massa, Eric. Muito bom mesmo. Dentro desse ponto que você colocou, por que eu fiz essa pergunta? Eu escuto aqui de usuários que compram a plataforma um mês e não renovam, e aí você vai descobrir dele, fala assim, por que você não renovou? Aí ele fala assim, eu não me adaptei. Aí você vai entrar na conta do usuário, a gente tem um histórico aqui. Você vai ver quantos orçamentos ele fez. 2. Ele configurou a plataforma? Não. Ele acionou o suporte? Não. Aí ele fala que não se adaptou. Gente, nós temos um suporte de atendimento até as 10 horas da noite. Nós estamos com uma comunidade no WhatsApp que fica até as 10 horas da noite também. E a própria galera responde a galera também. A pessoa, para ela falar que não se adapta a uma coisa, ela precisa, no mínimo, se esforçar para testar e usar. Se funciona para outros marceneiros, por que não vai funcionar para você? A AMD virou uma comunidade que o que não tiver dentro da AMD, só mandar lá no grupo. O time AMD aprendeu que a opinião de quem usa é a coisa mais importante que tem. Porque nós chegamos até certo ponto com a opinião minha sendo marceneiro. Só que eu parei de estar na marcenaria vendendo móvel planejado. Logo, qual é a opinião que passa a ser importante? A de vocês, que estão usando a plataforma. Hoje pediram no grupo uma prateleira engrossada com régua só na frente. Isso parece bobo, mas eu sei o quão é importante. Para que você consiga fazer um móvel, você tem que ficar fazendo interferências manuais. Afinal, a nossa proposta é que você tenha uma solução, uma tecnologia que consiga otimizar o seu tempo de forma que você não precise ficar fazendo as coisas manual. Afinal, se precisar fazer manual, você faz do jeito tradicional, do jeito dia a dia, concorda? Sim. Então, esse não é o contexto. Acho que a coisa mais importante, e aí até um puxão de orelha, sabe? Marceneiros, estudem gestão. Isso quebrou meu negócio. Graças a MD eu consegui reerguer, né? Com esse projeto de não desistir. Nunca passou pela minha mente desistir. Nunca. Não teve um dia que eu falei assim, ó, eu quero desistir da marcenaria. Mas eu pensei assim, o que eu posso fazer para mudar de rota? Porque isso aqui não está dando certo. Isso aconteceu várias vezes. E eu fui aprender a gestão, o que eu errei na época, depois com a marcenaria diferente. Que aí eu vi onde eu estava errando, inclusive eu gravei um curso para ajudar marceneiros sobre isso. E tenho ajudado alguns, inclusive, Leandro. Eles entram em contato comigo. Eu estou ajudando 2 essa semana especificamente. Um está devendo um pouco mais de R$ 80 mil. O outro está devendo um pouco mais de R$ 130 mil. O mesmo comportamento que eu cometi lá atrás, não tem gestão, se embola, não sabe onde está errando. E existe uma receitinha ali para você sair disso, certo? Mas não precisa chegar a esse ponto. Eu vejo marceneiros que estão começando
use a tecnologia a seu favor e o melhor de tudo, aprenda sobre vender um móvel. Antes de vender, de usar qualquer tecnologia, saiba precificar um móvel. Tá de graça lá no YouTube, tem um curso, tem outras pessoas que ensinam. Aprenda a vender um móvel. Hoje na Marcenaria Diferente ela te entrega um orçamento rápido, em minutos. É muito difícil hoje ter um projeto que a gente não consiga fazer na MD. E ela está em constante evolução e melhoria. A gente só está crescendo a cada dia mais. Nós vamos fazer um programa bem legal daqui a um mês para incentivar e fomentar o mercado dos marceneiros. Eu tenho como objetivo e conseguir enxergar isso através da sua vida, Leandro, que é unir mais os marceneiros, de forma que um ajuda o outro. A nossa comunidade tem mostrado isso. E eu sou um cara que eu não privo lá. Você fala o assunto que você quiser lá dentro. Hoje eu respondi uma caixinha de pergunta sobre o Mob Cloud. Me perguntaram a diferença, me perguntam isso demais. Muito, muito mesmo. Pergunta qual que é a diferença da MD para o ProMob, da MD para o Mob Cloud. Essas as duas que eu mais escuto e do Corte Cloud também. Eu acredito que o mercado ele é muito grande. Tem mercado para todo mundo. Eu acredito que só do fato de você estar buscando uma tecnologia que te atenda, tá ótimo, mas melhore a sua qualidade de vida. Se você não está usando tecnologia para te ajudar no seu dia a dia, você vai ficar para trás e você está fazendo alguma coisa de errado. Porque não faz sentido o seu tempo valer menos que uma chapa de MDF, que é o preço da mensalidade, R$ 167, que você paga para ter ela em suas mãos para te entregar a tempo. Entende a balança? Então aí, quando eu receber uma pergunta dessa, qual é a diferença de software X e Z, eu sempre devolvo a pergunta que é: o que agrega valor na sua vida hoje? Você acha que o seu tempo ele é valioso a ponto de você ficar horas e horas fazendo plano de corte manual? Ou a ponto de você não se dedicar para estudar gestão para saber se sua marcenaria está te dando lucro? Porque, afinal de contas, você cria um negócio para ele te dar lucro e te dar qualidade de vida para você e para sua família. Se você não sabe se ele está te dando lucro, tá errado, porque é o trabalho mais caro que tem. É melhor você trabalhar de carteira assinada, você não sabe nem quanto está sobrando para você. Entende? Percebe? A balança das coisas. Então, são níveis de consciência que você precisa atingir se amando primeiro, amando sua família e entendendo. Independente de qual é a tecnologia, não estou falando de marcenaria diferente aqui, eu estou falando como marceneiro para vocês, marceneiros e marceneiras que estão aqui. Se dediquem em entender se o negócio de vocês tem margem de lucro, dá dinheiro, ou se fica no ponto de equilíbrio, tá tudo bem. Beleza. Dominou isso? Agora coloca a tecnologia dentro. Invista energia para aprender e estudar. A Marcenaria Diferente está aqui para te ajudar. Tem um suporte. Nós somos hoje a única plataforma que tem suporte de horário. Sabe por quê? Desde o início eu falei assim, eu conheço a vida do marceneiro. Ele trabalha pra caramba, o horário que ele tem é de noite, de madrugada para mexer. Leandro, sabe qual que é um dos horários que mais tem acesso na MD? Deve ser à noite, né? À noite e perto da meia-noite. Caramba! Sabia? Perto da meia-noite tem um pico de uso, porque tem a galera que é noturna. Sábado, de manhã, tem os picos, que é o dia a dia do marceneiro. E devido a ele ter um dia a dia corrido, ele sempre vai para o caminho mais cômodo, que é, na primeira dificuldade que ele tem de aprender a plataforma, ele para e vai fazer do jeito tradicional. Toda vez que você vai aprender algo novo, eu sou assim, tá, pessoal? Qualquer ser humano é assim. Você tende a ir para o caminho mais fácil. O Leandro acabou de falar aqui, né, Leandro? Você demorou um mês para começar a pegar MD, tem a resistência. Você lembra o dia que você falou assim comigo? Eu passei do lado da Elo, ela estava fazendo um guarda-roupas, e eu olhei e falei assim, eu faço mais rápido. O tempo que vocês demorou para fazer, eu já tinha feito. Você lembra? Eu falei isso, eu pensei nisso agora, eu lembrei dessa história. Conta aí pro E eu pessoal. vi, e eu vi todo o trabalho da Heloísa, né? Ela estava
projetando, ela estava se esforçando, estudando, e eu aqui, né? Aqui, daquele jeito. Eu falei, Heloísa, deixa eu te falar uma coisa. Se eu pegar isso aí, eu faço isso daí em 10 minutos e eu serro hoje e fito hoje, amanhã ele tá pronto. E ela, nossa, mas foi ela, enfim, eu fui pesado, porque ela ficou chateada, porque ela tava ali estudando, se desenvolvendo, e depois eu vi que se eu continuasse nessa, eu é que não ia evoluir. Ela tava evoluindo, se esforçando para evoluir, né? E aí depois eu falei assim, não, você tá certo, mano. Continua, mesmo com as minhas crenças, eu achando que eu faço mais rápido, mas se eu continuar fazendo, eu vou ficar refém até quando? Até quando a minha marcenaria vai precisar de mim ali? Até quando eu vou viver assim e vou precisar ter um profissional dentro da minha marcenaria que saiba fazer tudo, o processo completo? E até quando eu vou ter problema com isso? Porque o cara que vem pronto, ele não quer seguir o meu processo construtivo, ele quer fazer do jeito que ele sabe. E eu tive problemas na minha marcenaria com isso. Eu tive excelentes profissionais aqui que eu não pude segurar, porque ele não queria fazer do meu jeito, só do jeito dele. E eu falava assim, mas eu não quero assim, eu não faço assim. Não, mas é assim. E quantas coisas eu mudei por pessoas aqui dentro que já vieram com um processo construtivo e eu acabar deixando o meu processo para seguir o dele, para poder ter ele aqui, entende? Eu passei várias situações assim. E aí eu falei assim, não, continua estudando, mesmo se atrasar aqui, isso aqui, esse pequeno atraso, nós vamos tirar essa diferença tendo tudo pronto, o plano de corte, a etiqueta, e aí na hora de fitar, tá ali na etiqueta o lado que é para fitar, eu não tenho que ficar caçando peça, procurando, sabendo. Então, o processo, depois que você aprende a projetar, consegue projetar, aí se torna muito mais fácil. Eu estou entregando, Eric, lógico que serviços pequenos, tem semana que eu entrego 2 projetos em 3 pessoas, eu e mais 2. Então, assim, ao tanto que agiliza o processo construtivo, a fabricação, a pré-montagem, tudo. Então, galera, não adianta, não é milagre. Você precisa realmente se desenvolver, sentar, estudar e ter paciência. A gente não aprende uma coisa nova do dia para a noite. Conforme você vai usando, você vai se desenvolvendo. E até uma pergunta que eu recebo muito, Eric, é se a plataforma ela gira só em computador ou se a pessoa tiver um tablet, um celular, ela consegue fazer alguma coisa. Se ela não tiver o computador, só um tablet, por exemplo. A marcenaria diferente ela funciona no celular, no tablet ou no computador. Nós recomendamos que o primeiro acesso sempre seja feito no notebook ou no tablet, porque é maior a câmera, para que você se adapte, você se acostume a fazer aquilo ali. Quando você mexe no celular, é menor, então você precisa saber onde está tudo para ter uma visão, porque ela te limita na visão, né? E eu, inclusive, compartilhei um stories que nosso time ligou um teclado Bluetooth e um mouse no celular e funciona. Que legal, No mano. Android Fica aparece mais inclusive a prático, né? setinha. Que legal. Então facilita mais, né? Facilita mais. Por que eu tinha pedido para o time olhar isso? Porque nós estamos alcançando um perfil de marceneiros que querem mudar e não tem um computador e nem um tablet, só tem um celular. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, cara, como que a gente então ensina essa pessoa a também mexer através do celular? E aí esse teclado, ele custou R$ 40, velho. Não sei se ele tá ali, ele Ah, tá lá, ó. É R$ 40, é um tecladinho com mouse. Você vai mexer, posta ele depois né? pra gente ver. Você vai mexer no MD, quer ver, ó? Pera aí que eu vou pegar ele aqui, calma aí. Tá. Então, galera, facilita. Sabe outra coisa bacana que eu acho? Às vezes você faz um projeto e quer fazer uma apresentação para o cliente na casa dele, e se ele resolve fazer uma alteração, mudar uma porta, mudar uma gaveta, você consegue fazer ali na hora e já refazer o orçamento automático, né? Não precisa calcular tudo. Todo ajuste que você faz, mudanças, ele já recalcula ali. Então, já te entrega o orçamento ali na hora. Porque que acontece? Muitas vendas
Se você deixa para fazer um ajuste, refazer um projeto, e aí nós já perdemos venda aqui, Eric, de casa fechada. Vixe, Casa fechada, a mulher pediu uma alteração na cozinha, nós fomos para fechar, levamos o contrato, levamos tudo, e aí chega lá, gera uma dúvida, não, muda isso, muda aquilo, então tá, vai alterar aí, altera aí. Esse período que a gente precisou para fazer a alteração e refazer o orçamento, o negócio esfriou e ela não fechou. Perdemos uma casa fechada. porque não tinha a ferramenta ali na hora. Não tinha ferramenta para fazer. E isso, que a Heloísa Ó, refazia tudo manual, né? deixa eu mostrar para você, ó. Tá vendo esse teclado aqui? Esse teclado ele tem um botão de on e off aqui, ó. Ele é fininho, ó. E esse Legal. mouse aqui. Esse kit aqui custou R$ 78, que ele vem com a capinha pro iPad, pro tablet. E tem um outro kit que eu não achei aqui, eu acho que tá na minha casa, que custou R$ 40. É um tecladinho roxo. Que legal. No iPhone aparece uma bolinha e você mexe. No, em telefones Androids aparece a seta do Windows no telefone. Que top. Fica igualzinho um computador. No dia eu achei incrível isso. E por que disso? Se você não tem um computador ou um tablet, para começar, compra um kit desse, no máximo R$ 70, e começa a ter uma experiência ali, vai ser sua primeira experiência, acione o suporte. Demanda do time aqui, o time está aqui para atender. Pede ajuda, me ajuda, acessa minha tela, estou aqui, estou precisando de ajuda, vai no nossa comunidade. Só não Show. aprende quem não quer. Tem algumas pessoas que vão ter mais dificuldades, tem pessoas que vão ter menos dificuldade. O negócio é não desistir. Não desistir e vai embora. Show de bola. Muito bom, galera. Vamos fazer um ping-pong aqui? Uma pergunta para cada um? Já que nós estamos gravando um episódio aqui para o Escolhido Cast, que vai ao ar no Spotify e também vai no canal do YouTube, essa gravação. Vou fazer uma pergunta para você, você faz uma para mim, vamos nesse bate-papo aí. Bora. E se você quiser fazer alguma pergunta, galera, já manda a pergunta aí, que depois desse bate-papo nós já vamos responder as perguntas, fechou? Ó, o Jimmy chegou na área aí. Abraço, Jimmy, direto dos Estados Unidos, amigo. Aí Bom, Eric, sim. o que você acha? Vou melhorar a pergunta. O que é marcenaria para você? Primeiro é a qualidade de vida. Você precisa, assim como qualquer outro emprego, você precisa ter qualidade de vida. A grande maioria dos marceneiros não tem isso hoje. Obviamente, eles querem ter isso, afinal, por isso que começaram o negócio, mas falta conhecimento. Eu tenho um número aqui: 85% do mercado da marcenaria ainda não sabe formar preço de um móvel. Logo, ele não tem qualidade de vida, porque, salvo a sorte, ele está vendendo e tendo lucro. Só que se ele não sabe fazer gestão, ele não tem um negócio. Então, marcenaria para mim é qualidade de vida. Legal, mano. Agora eu Bacana. devolvo a pergunta para você, né? Isso. A minha pergunta é um pouco diferente, porque eu ia te perguntar o que é felicidade para você. Felicidade? É, Bom, felicidade, eu acho que é um momento de espírito ali, né? Você tá feliz, tá alegre, alegre, né? Principalmente. Mas a felicidade, para mim, tem muito a ver com essa resposta sua, que eu acho que é ter qualidade de vida, proporcionar momentos de alegria para minha família, poder ajudar pessoas, que é o que eu faço aqui no Instagram, todo esse trabalho que eu faço na internet. Isso veio de um momento também de dificuldade que eu passei, que eu quase desisti da marcenaria, e eu encontrei aqui um momento de alegria, quando eu compartilho um conhecimento, quando eu compartilho uma coisa que deu certo ou que deu errado, para você evitar fazer o que deu errado. Quando eu conecto pessoas, como eu conectei com você, e através de você eu consegui conectar várias pessoas que puderam conhecer a plataforma, pessoas que puderam acessar outras pessoas que eu conectei. Então, assim, a alegria para mim é isso. Independente de qualquer coisa, eu acho que o que move são as pessoas. A gente está em movimento, conectando com pessoas,
porque a gente só vai alcançar as coisas de fato com pessoas. Você só vai fazer uma boa venda para uma pessoa, você só vai ter um bom funcionário, que é uma pessoa, você só vai conseguir ter uma plataforma tipo a AMD, porque pessoas como o Eric resolveram criar, passaram por esse processo. Então tudo envolve pessoas, né? Na Bíblia já fala, né, que pessoas, Jesus falou tanto, né, de pessoas, para conectar com pessoas, ajudar pessoas. Então, eu acho que está muito ligado a pessoas. A alegria, quando a gente conecta, ajuda. Eu fico tão feliz, Eric, quando eu indico, por exemplo, a AMD e a pessoa ali sai daquela bolha de anos ali e me manda um feedback. Cara, eu consegui, me manda o projeto, olha que eu fiz. Cara, isso me dá uma alegria tão grande. E eu vejo ali que realmente é esse o negócio. É pessoas. Então, bola para frente e continuar esse processo, né? Hoje, hoje eu tava sentado no sofá da minha casa, eu vi no nosso grupo alguns depoimentos. E aí eu olhei para minha esposa e falei assim, quem diria, né, que nós criaríamos uma ferramenta para ajudar o mercado da marcenaria e em pensar que 5 anos da minha vida só deu errado. E eu tinha tudo para desistir. E se eu tivesse desistido, não tinha MD, eu não tinha conhecido os meus sócios. A gente não estava aqui tendo essa conversa. Legal. E ajudar tantas pessoas, né? Sim, Vou mandar outra pergunta aqui, Eric. manda. Deixa eu pensar, tem que ser uma pergunta poderosa, assim. Uhum, uhum. Hoje, hoje, o que você espera da MD na vida dessas pessoas? Hoje, daqui para frente, o que você pretende com a Vamos lá. MD? Essa aí é muito legal, gostosa de responder. O que eu quero que a MD faça na vida das pessoas é transforme. E eu vou explicar de que forma. Que o marceneiro consiga chegar num cliente e com uma ferramenta passar um orçamento, ou se ele não tiver no cliente, dentro da marcenaria dele, de forma rápida, que a MD entregue mais gestão para o negócio dele e ele consiga enxergar números, que a MD consiga criar um ecossistema, uma comunidade muito forte de marceneiros unidos com um objetivo de ter qualidade de vida, melhorar a sua vida financeira e criar negócios sustentáveis, com o processo que as marcenarias cresçam. Eu sei que é possível, nosso time de desenvolvimento está fazendo isso do lado de cá. Isso quando eu vejo esses depoimentos, é uma alegria muito grande para mim, porque eu vivi, gente, isso, a vida que vocês vivem, o dia a dia da marcenaria, eu vivi. É algo gostoso e prazeroso, só que precisa de tecnologia agora. E vocês podem ter certeza que eu, Leandro, Breno, todos os colaboradores da MD, nós não vamos medir esforços para, de forma genuína, todos os dias, subir atualizações para vocês. Todos os dias vocês falarem assim, eu preciso de uma régua frontal sem os 4 lados engrossados. Time, coloca em produção para fazer. Que vocês tenham paciência para vocês se dedicarem a aprender. Que eu acredito que a MD consegue criar uma comunidade. Que em um ano passe de 10 mil marceneiros e a gente consiga fazer um evento, consiga estar juntos, um ajudando o outro, entendendo, putz, isso aqui funcionou para mim, isso aqui não funcionou para mim. O mercado da marcenaria, ele precisa se profissionalizar e a marcenaria diferente chegou para ajudar. Show de bola. Agora é minha Perfeito. vez, que eu que pergunto? Pode perguntar. Tá. Quando fala em gestão para você, e aí pensando na sua trajetória de marceneiro, aí são duas, né? Hoje, quem faz a gestão da sua marcenaria e quando foi que você se atentou que era necessário fazer? Cara, sobre gestão, eu confesso que eu preciso desenvolver muito mais. Mas, desde o princípio, antes de eu ser marceneiro,
eu consegui identificar falhas em marcenarias. Eu, como cliente de marcenaria, né? Que eu tinha os quiosques, eu produzia em marcenarias, eu comecei a frequentar a marcenaria e comecei a me atentar. E comecei a analisar o perfil de um marceneiro. E me deparava assim com um marceneiro anos e anos trabalhando e o cara não se desenvolvendo financeiramente mesmo, falando. O cara ali anos andando com aquele carro, tem um marceneiro que eu sempre via ele aqui e aquilo me chamava muita atenção, não por criticar a pessoa, mas eu gosto de analisar, sabe, Eric? E aí eu vi esse carro dele, cara, mas muito destruído e muito sujo. E o vidro, para segurar fechado, era uma tesoura. Então essa tesoura me marcou muito, que eu vi aquele vidro com uma tesoura enfincada assim. Eu falava, cara do céu, marcenaria não deve ser bom, porque esse cara tá nessa há muitos anos. E o carro sujo, chegava no cliente com aquela carretinha toda suja. E eu ficava imaginando, né? Cara, marcenaria parece que não vai, não evolui. E eu identifiquei, Eric, que a gestão realmente é uma das maiores dores na marcenaria. Nós temos profissionais excelentes, caras realmente artistas, que pegam um projeto, às vezes o cara não sabe nem ler, mas ele olha um projeto e ele tira do papel numa perfeição incrível. Eu estou falando isso porque eu tive um marceneiro aqui que ele não sabia nem escrever direito. Mas só de dar o papel para ele desenhado com as medidas, o cara tirava numa perfeição e numa rapidez e agilidade incrível. Incrível. Então, assim, a gestão realmente é uma dor na vida das marcenarias. Eu identifiquei isso e confesso que eu não sou um cara de gestão, eu não sou aquele cara das planilhas, mas eu, desde o início, eu e a Heloísa combinamos um princípio. Todos os clientes que a gente fechar e pegar a entrada, nós vamos comprar o material na mesma hora, no mesmo instante. Nós vamos pegar e comprar esse material tudo e deixar ali. Então a gente fez isso desde o princípio, Eric, desde um projeto mais simples até uma casa completa, projetos acima de R$ 100.000, a gente sempre fez isso. Todo o dinheiro da entrada que a gente pega, a gente compra o material e faz essa gestão. E a gestão, eu e a Heloísa se divide. Ela mais empenhada do que eu, porque esses anos todos eu passei muito bitolado ali na produção, né? Dependente muito de mim, mas mais ela, cuidando da parte de compras, de pagamentos, de levantamentos, e ela é mais enrolada que eu nessa parte. Mas um dos princípios, para quem não tem gestão, como você mesmo mensurou ali no início, é a gente pegar o dinheiro da entrada e não achar que é nosso, é comprar o material do cliente. E mesmo que depois você fique sem dinheiro, mas o projeto dele vai sair. Então, eu sempre fiz isso. Nesses 10 anos de marcenaria, eu fecho um contrato e a primeira coisa é ir para a madeireira, eu já mando a lista de material, já faço o depósito, no outro dia o material já está aqui. Eu acho que para quem não tem gestão, esse é um princípio que você pode ir implantando aí na sua marcenaria. Não fica com o dinheiro que não é seu, compra logo esse material que você vai evitar muitos problemas, muito mesmo. Porque o dinheiro na mão, amigo, ele não aguenta desaforo. O dinheiro não aguenta desaforo. Se você vê uma máquina, você compra. Se você quiser fazer uma viagem, você faz. E não é legal. Porque a marcenaria você tem que honrar alguns princípios. E um dos princípios para te manter vendendo, você recebendo indicação, é atender bem um cliente. Que é o que a gente fez, sempre fez isso. Pelo fato de eu ter analisado esses perfis e vi que é normal um cliente pagar, o cara pegar esse dinheiro para comprar o material do outro e o do outro, aí tem que fazer uma outra venda e isso vira uma bola de neve. E muitas vezes a pessoa não consegue sair, vira uma bola de neve muito grande. Então, Leva acredito muitos que anos, né? muitos anos. Então, galera, é bom estudar gestão com toda certeza. A gestão, você vai, inclusive, saber se você está tendo lucro ou não, se você está trabalhando direito ou não. E a ND ajudou nisso, porque
quando você acaba de projetar ali, ela já te dá uma lista e uma prévia de venda, o seu lucro. E isso tudo você configura. Que foi o que eu fiz naquela tarde, Eric. Eu tirei a tarde e configurei tudo. Falei, eu quero saber se eu estou vendendo bem ou não. E aí eu vi que estava alinhado ali com o preço que a gente estava vendendo. Então, sem dúvida, a gestão ela faz toda a diferença. Você pode ser o melhor profissional do mundo, mas você precisa ter gestão para evoluir. Exemplificando o que você falou, todo mundo conhece uma pessoa que ganha um salário mínimo ou ganha bem pouco e sempre tem dinheiro para emprestar. Com certeza. Essa pessoa, ela segue um princípio, que é ela gasta o dinheiro antes de gastar. Ou ela já gasta. Ela Uhum, recebe o dinheirinho dela, paga a conta de luz, paga o gás, faz a compra mensal, tem o dinheiro ali e falou, acabou, isso aqui é guardado, vou colocar em outra coisa. É dessa exatamente. forma. Esse é um princípio. Se você não tem gestão, faz ele que não vai dar errado. Com certeza. Muito bom. Vamos responder umas perguntas aqui, Eric? Bora, bora. O Diego aqui está perguntando. Detalhes em alto padrão. Conseguimos projetar? Tipo 45 graus, puxador usinado, detalhes orgânicos e tal. E É, também a renderização. Como é feita? 45 graus faz, cava faz, e aí quando você faz 45 já adiciona as regras automático. Detalhes orgânicos não faz. Nós ainda não descobrimos uma forma de colocar isso que fique simples para mexer. Por isso que a gente não adicionou. Uhum. Eu acredito que alguns meses para frente as coisas elas vão acontecendo e vai clarificando, sabe? Putz, vamos fazer assim? Então a gente faz. Isso é um objetivo nosso, colocar detalhes orgânicos, mas já vai vir aí uma atualização que nós vamos ter curva, canto moeda, canto diamante, módulo de canto, porque são coisas simples de se implementar. Digamos Legal. que faz 80-20, sabe? Sim, bacana. E sobre a renderização? A nossa renderização ela é com inteligência artificial. Quanto mais decorações você coloca no ambiente, melhor fica o render. Se você quiser depois um modelo, só me mandar um direct que eu te mando, tem alguns aqui, eu te mando para você ver. A IA ela funciona da seguinte forma: se você colocar um móvel solto, ela vai alucinar. Você dá liberdade para ela criar o que você quiser, porque você não instruiu ela direito. Se você coloca um móvel bonitinho, com decoração e fala, olha, isso é uma cozinha, ela vai fazer um render bem legal, bem bom. Muito bom mesmo. Legal, mano. Muito bacana. Pessoal, tem alguma pergunta que vocês querem fazer? É o momento, certo? Com a pessoa certa. Manda aí. Deixa eu ver, tem mais uma aqui, ó. Aí, Eric. A AMD gera o G-Code para CNC. Nós geramos o DXF para CNC, para você colocar no Aspire ou Artican. E o G-Code nós temos parceria com a Rex, que integrado com o MD. Aí lê automático na sua CNC. Mas precisa de integração. E lê automático, direto. Da MD para a máquina. Top. Deixa Inclusive, eu ver outra estou aqui. ansioso para colocar essa máquina do Leandro para funcionar logo. Nossa, imagina eu. Ó, essa pergunta aqui, e nós já vamos caminhando para o final. Qual o valor da adesão e qual o valor da mensalidade? Ó, e para você que está na live, para você que está assistindo a live, para você que está assistindo aqui no Spotify, no YouTube, a AMD está com uma condição exclusiva para os escolhidos, que ela tirou, né? Ainda tá, né, Eric? Eu estou Tem a fazendo aqui. adesão, mas para os escolhidos não. Aí, tem uma adesão e ele tá dando de bonificação para você que está assistindo essa live, tá sem adesão. Você só vai assinar e pagar mensalidade. Como Exato. faz? Tem vários canais para você acessar. Você pode ir direto pro Instagram da Marcenaria Diferente, que eles vão te mandar um link. Você pode me chamar no direct, que eu vou te mandar um link. Na bio do meu Instagram tem um grupo da MD, que é um grupo, é uma comunidade dos escolhidos que usam MD para a gente trocar experiências e lá também eu consigo te mandar esse link. E eu queria que você falasse como que é a mensalidade, como que funciona, como que faz para a pessoa assinar. Vamos direcionar o caminho. Eu acho que o melhor caminho é ir no seu direct ou ir no grupo. Lá tem o link, né? O seu link. Sim. Você não vai pagar a adesão que custa R$ 397. Por esse link você não paga isso.
E a mensalidade é de R$ 167 mês. Você paga para utilizar. Show de bola. Não custa nem uma chapa de MDF branca de 6 mm. Nem uma chapa. Aqui tá 220, uma branca. Aí. Eita. E quantos projetos e orçamentos você faz em um mês, né? E é ilimitado. Você faz quanto você quiser. Show. Outra coisa, fala pessoal, fica salvo esses projetos, ele tem acesso, ele consegue acessar depois. Por quê? Já aconteceu comigo, Eric, de eu fazer um móvel solto, e passado alguns meses a pessoa me pedir outro móvel igualzinho. E como eu fiz na mão, eu não tinha mais e eu acabei tendo que fazer. Às vezes eu tive que ir até no cliente para medir o móvel que eu tinha feito, para ver da forma que eu tinha construído. Então, ele fica salvo, como que fica? Fica tudo salvo em nuvem. Inclusive tem uma função lá que é duplicar, para você reaproveitar um projeto. Inclusive também tem uma função lá que é mesclar, que você junta um projeto com outro projeto, para juntar o plano de corte. Então fica tudo salvo. E se você estiver mexendo e sair ou cair a conexão, volta onde você parou. Você não perde o seu trabalho todo feito. Perfeito. Show de bola. Eric, já quero te agradecer pela sua disponibilidade, por esse bate-papo, por essa história incrível de superação, de inspiração. Eu tenho certeza que vai mexer com muitas pessoas e vai dar aquele gás. Eu acredito, Eric, que tudo o que a gente passa na vida serve de experiências, testemunhos para a gente compartilhar com pessoas que às vezes estão passando por esse momento difícil. Hoje eu tive que responder umas perguntas para uma pessoa que ela estava realmente passando por um momento difícil e eu acredito que esses momentos é para isso, para a gente compartilhar, para a gente falar para as outras pessoas que tem uma saída, que vai passar, que é só uma fase. Então, muito obrigado. Obrigado por você não desistir da MD. Quantas vidas serão abençoadas com essa plataforma? Por isso que eu acredito muito nisso. Nós vamos conhecendo pessoas, conectando com pessoas que têm o mesmo propósito de ajudar pessoas. E o seu propósito, desde o início, eu vi que era isso, e o meu também é isso. E já conectamos assim muito rápido. Eu tenho você como um amigo e parece que eu sou amigo de infância, que a gente se conhece há muitos anos. Então, cara, muito obrigado pela sua participação, por acreditar também nos meus projetos, acreditar em mim, porque ter a paciência de me ensinar, de me ajudar, me orientar. E eu acredito que eu aprendendo, com toda a certeza do mundo, eu vou passar para outras pessoas, eu vou compartilhar também, porque esse também é meu intuito. Cara, obrigado pelo convite aqui. Eu quero deixar um ponto aqui para todo mundo, para todos os marceneiros, para a gente ser mais unidos, sabe? Ajudar o outro Então, mais. Porque o que você viveu, às vezes o outro precisa te escutar, a sua experiência, você pode contribuir. Sempre tem alguém começando. O legal. time da MD está aí para isso. Tem um monte de WhatsApp, né? De grupo de WhatsApp para ajudar, para fomentar isso. Se você quer começar na MD, entre no grupo do Leandro, ele está aí para ajudar. Cara, obrigado por você, pelo conteúdo que você cria. A sua constância é inabalável. Nunca vi, velho. De domingo a domingo você tá postando stories. Eu abro lá, tem sempre um stories, você encorajando, você tá lá, mostra conteúdo. E eu acredito muito, muito no seu trabalho. Muito mesmo. Nós Legal. estamos aqui ó, com 27 pessoas na live. Show. Obrigado, pessoal, por acreditarem também na MD, meus sócios, né? Minha esposa. Eu sempre fico muito feliz, cara, de compartilhar aqui e ver o que, que a MD está se tornando. Ela já não é mais o Eric há muito tempo. Ela é todos os marceneiros que utilizam a plataforma. Ela é o time da MD que faz isso aqui funcionar. Eu vi uma pergunta ali, o rapaz perguntou quem são as pessoas do time da MD. Eu posso falar aqui? Com toda Eu acho certeza. que é uma forma de honrar essas pessoas. Sou eu, o meu sócio Leandro, o meu sócio Breno, nós tocamos o time, que é o Ramon, que é o nosso suporte, que é o Thiago, que é o nosso suporte, o Igor, que é suporte, tem um time de desenvolvedores,
Cara, sucesso, parabéns, continua firme. Vocês, além de ser um time, são pessoas que realmente querem ajudar as outras. Eu vou deixar aqui uma indicação de livro que você me fez a indicação, e é um livro top que vai dar uma estremecida assim na base, na sua cabeça, você que é marceneiro, chama O Mito do Empreendedor. O Eric me indicou esse livro e é um livro que realmente mexeu comigo, mexeu de verdade. E eu pude entender mais sobre esse mundo do empreendedorismo, o mundo dos negócios. Então, eu já te indico esse livro que veio de indicação do Eric. Fechou, irmão? Muito obrigado, viu? Pessoal, boa noite. Boa noite a vocês que ficaram até agora. Eu já quero agradecer aqui os meus parceiros no Escolhido Cast, que é a Marcenaria Diferente, a Itus, a Minelli e a Fresite. São todas marcas que a gente usa aqui, confia, indica e que apoiam o nosso trabalho para desenvolver, para a gente crescer, alcançar novas pessoas e ver essas pessoas crescerem também, que esse é o nosso objetivo. Fechou, mano? Vamos tirar uma print aqui. Dá um Bora! sorrisão aí, mano.